Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado, um professor de língua portuguesa de primeira qualidade. Isso sem falar em outras áreas de conhecimento em que ele decorre com grande capacidade, como por exemplo o direito. O Eustáquio tem um canal extraordinário, onde o mesmo ensina com toda a sua capacidade, adquirida por vários e vários anos de estudo, principalmente na área da religião. No caso, o cristianismo, que é a religião mais praticada no Brasil. Um profundo conhecedor da Bíblia cristã. O Eustáquio expõe de forma fácil e didática, em mais de 2.000 vídeos, toda a ingenuidade, e é isso, toda a ingenuidade descrita na Bíblia, mostrando de forma fácil que a Bíblia é simplesmente um livro religioso, mais nada. Bom dia, hoje são 2 de maio de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Para esse vídeo, trago novamente mais um comentário do cristão Willer Geraldo de Souza. Como vou tratar sobre religião, como vou tratar de religião, então aqui trago novamente o livro O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Sigmund Freud, pai da psicanálise. O Freud era judeu e ateu. E aqui, este livro dele, publicado em 1926. Então, aqui na página 119, vamos ler o que diz o grande Freud. Vamos lá, acompanhe aí. O crente, veja bem, o crente não se deixará privar de sua crença, não à força de argumentos e não à força de proibições. Caso se conseguisse isso com alguns, seria uma crueldade. Quem tomou soníferos por décadas, obviamente não poderá dormir quando privado do remédio. Muito bem, então vou aqui, repito, analisar mais um comentário feito pelo cristão Willer Geraldo de Souza. E fiz um texto para evitar um vídeo longo. Então, você vai ler o texto que eu fiz para que você aí consiga apreender mais ainda o conteúdo do texto. Então, vamos lá. Em meu recente vídeo com o título Cristão Willer e os defeitos nos bebês, publicado no dia 30 de abril do corrente ano, terça-feira passada, o internauta Edson Martins fez um comentário sobre o cristão Willer Geraldo de Souza. Entre outras coisas, Edson escreveu assim, abre aspas, sinceramente, meu amigo Eustáquio, esse rapaz, ou senhor, não sei, é também uma prova cabal daquilo que eu sempre digo em meus comentários há mais de 10 anos. Cristãos não refletem antes de se pronunciarem, daí as besteiras que falam. Fecha aspas aí, palavras de Edson Martins. Edson Martins
com sua afiada inteligência, vê que há algo de estranho nos comentários feitos por cristãos, e no caso em exame, pelo cristão Wheeler. Diz o Edson que o Wheeler não faz uma reflexão antes de abrir a boca, antes de escrever alguma coisa. Daí as besteiras propagadas. Edson, obviamente, assistiu aos 2 vídeos que fiz acerca do cristão em tela. No primeiro vídeo, Deus em minha cadela 100 anos, o Wheeler escreveu assim, : não se encontra na Bíblia que um defeito físico fosse por vontade divina. Basta ler o Evangelho, a resposta de Jesus Cristo sobre o cego de nascença. Fecha aspas aí. Sobre essa afirmação de Wheeler, já me manifestei no vídeo seguinte, o cristão Wheeler e as irmãs siamesas, trazendo mais um exemplo de que, na utopia cristã, na fantasia cristã, todos os nascimentos ocorrem segundo a vontade do Deus hebreu, apesar de o Wheeler discordar. Durma-se com um barulho desse. E o exemplo está no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 11, entre aspas. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Na passagem bíblica acima, na lenda do encontro de Moisés e o Deus hebreu, o Deus hebreu, diz que é ele que faz a boca, o mudo, o surdo, o que vê, o cego, etc. E, inacreditavelmente, aparece o cristão Wheeler Geraldo de Souza afirmando que, na Bíblia, não se encontra defeito físico algum por vontade divina. Por isso mesmo, o Edson Martins afirmou que os cristãos não refletem antes de se manifestarem. Daí o surgimento de inúmeras besteiras. Pois bem, no segundo vídeo, o cristão Wheeler e os defeitos nos bebês, mais uma vez, teimosamente, o Wheeler solta uma aberração, entre aspas. A afirmação infantil e dissimulado do professor, por desconhecer conceitos e doutrinas cristãs, e na sua ignorância, ou até mesmo por arrogância, impor ou induzir a uma opinião, o torna um manipulador, pois confunde vontade com permissão divina. Wheeler diz acima que eu desconheço conceitos cristãos e que sou arrogante, e principalmente que eu confundo vontade com permissão divina. Por favor, você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, não ria, porque do contrário, atrapalhará minha concentração aqui. Veja bem, Wheeler afirma que, por exemplo, quando um bebê nasce cego, isso não é da vontade do Deus hebreu. O Deus hebreu apenas permite, mas não tem vontade. Por favor, pare de rir, porque eu me perco por aqui em minha concentração.
Permissão significa consentimento, licença, autorização. Vontade significa capacidade de escolha, de decisão. Na utopia cristã, na fantasia cristã, as duas, permissão e vontade, se unem. Não há como eliminar uma delas. Vou trazer 2 exemplos relativos à minha família. Tenho um irmão chamado Nonato, que mora em Fortaleza. Ele é deficiente mental, doido, maluco. Nasceu assim. Segundo o cristão Wheeler, o Deus hebreu não teve capacidade de escolha, de decisão, de vontade. Mas ele permitiu que meu irmão nascesse doido e que continuasse doido até a morte. Por favor, você está rindo aí. Isso me atrapalha aqui. Conforme o Wheeler, o Deus hebreu deu o seu consentimento. Autorizou que meu irmão nascesse doido, mas não teve vontade, não teve a capacidade de escolha. Por favor, não ria. Não ria. E o Wheeler ainda afirma que o Deus hebreu é onipotente. E o outro exemplo familiar é o de minha irmã Liduína, que também mora em Fortaleza. Ela nasceu com paralisia infantil. Um de seus braços não tem movimento algum. Esse defeito físico lhe impediu de ter uma vida normal. Ela, por exemplo, não pode dirigir um carro, não pode segurar um bebê, não pode descascar um abacaxi. Segundo o cristão Wheeler, quando ela estava no útero de minha mãe, ainda um embrião, o Deus que ele adora permitiu que minha irmã ficasse incapacitada para toda a vida. Permitiu, mas, conforme o Wheeler, isso não foi da vontade dele. Não ria, por favor. Não ria. Não ria. Mas, segundo o Wheeler, o aleijão de minha irmã estava além da capacidade do Deus hebreu, que nada pôde fazer. Como já dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, judeu e ateu, a fé religiosa corrói os neurônios humanos, levando o seu portador a um estado semelhante ao de demência. Imagine uma entidade espiritual que permite defeitos físicos e defeitos mentais em seres humanos inocentes e em animais irracionais. Lamentavelmente, o homem é um animal parcialmente racional e não totalmente. Só mesmo um homem religioso para propagar que, se uma criancinha nasce cega, isso foi permitido por uma entidade espiritual. Se as irmãs siamesas, grudadas pelas cabeças, Mel e Liz, nasceram assim, segundo o Wheeler, isso foi permitido pelo Deus hebreu. O Deus hebreu, ainda no útero da mãe delas, desgraçou a vida das inocentes crianças. Tenho um amigo chamado Rogério, que mora no Gama, uma das cidades do Distrito Federal. Um filho dele nasceu com o intestino do lado de fora, sobre o estômago. Uma coisa horrível. Depois de 3 cirurgias, tudo se normalizou. Segundo o Wheeler, o Deus dele permitiu
que aquela pobre criança nascesse assim, com sofrimento para si e para seus pais. Permitiu, mas não foi da sua vontade. Por favor, não ria. Na verdade, Deus algum existe. Deus algum está por trás de nascimentos, de perfeições ou imperfeições físicas ou mentais. Pessoas e animais irracionais simplesmente nascem com perfeições ou imperfeições. A explicação é o processo de fabricação aleatório, a genética. Eu nasci perfeito. Meus 2 irmãos com defeito de fabricação, deficiência mental e deficiência física. E os defeitos de fabricação são inúmeros, espalhados em várias áreas. Veja como exemplo os defeitos que ocorrem nas indústrias. As indústrias possuem um setor chamado de qualidade. Os empregados desse setor estão ali para separar peças defeituosas das normais. Foram fabricadas pela mesma máquina. Todavia, algumas aparecem com defeitos. Deus algum está ali, dentro das máquinas, permitindo imperfeições. O mesmo processo se verifica em seres humanos e animais irracionais. Mais um vídeo e muito obrigado.